Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Eterno, o Deus Todo-Poderoso e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abunde e continue crescendo continuamente, constantemente em nossas vidas. Amados, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico da nossa lição diária. Como já falamos, essa semana estamos estudando sobre o sacerdócio, fazendo ali uma comparação entre o sacerdócio carnal e o espiritual, entre o sacerdócio de Levi e o sacerdócio de Melquisedeque. Estamos estudando sobre isso, né? Ontem nós falamos ali da inferioridade que é apresentada aqui no capítulo 7 de Hebreus, do sacerdócio levítico em comparação com o sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio tipológico que apontaria para Cristo, né? Então, na pergunta 7 aqui nós temos o seguinte questionamento: que prova cabal temos da inferioridade do sacerdócio levítico em relação o sumo sacerdote Melquisedeque, né? Que ele era rei e sacerdote ao mesmo tempo, né? Rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Pois bem, Hebreus capítulo 7, versículo 11 diz assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, aí temos uma parte aqui entre parênteses, um acréscimo aqui que diz assim, porque sob ele o povo recebeu a lei, ou seja, sob o sacerdócio levítico, o povo recebeu o livro de Levi, a lei, explicando como deve ser o sacerdócio, né? Está tudo lá, inclusive o dízimo, a lei do dízimo está lá no sacerdócio levítico, livro de Levi. Que necessidade havia de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Olha que pergunta, né? Que pergunta fantástica. Olha, se a perfeição viesse pelo sacerdócio levítico, então por que é que havia necessidade de aparecer outro sacerdócio? A pergunta de Paulo é claríssima. A primeira pergunta é a seguinte: se o sacerdócio levita era o sacerdócio perfeito, por que é que já existia antes dele um sacerdote chamado Melquisedeque, que não tem nada a ver com a tribo dele, que não é do sangue dele? Não foi Melquisedeque que gerou Levi. Quem gerou Levi sai dos lombos de Abraão, Isaac e Jacó. Então, olha que pergunta. Outra pergunta clara aqui que está implícita nesse texto, que Paulo vai explorar ainda mais na frente. A pergunta é: se o sacerdócio levítico era o sacerdócio perfeito, então por que é que o sacerdote, ano após ano, dia após dia, ficava lá diariamente, todo dia ele tinha no mínimo que matar 2 cordeiros? Um cordeiro de 9 horas da manhã e um cordeiro de 3 horas da tarde. O cordeiro da tarde e da manhã, né? O sacrifício contínuo, o contínuo que a Bíblia chama, né? Livro de Levi. O contínuo, 2 cordeiros, chamado de um sacrifício diário. Eram 2, mas era um sacrifício diário. Por que tem que fazer tudo isso e nunca resolvia o problema do pecado do povo? Como Paulo vai abordar
o sumo sacerdote entrava todo dia 10 do mês 7º, que culturalmente os judeus chamam o dia de Yom Kippur, o dia da expiação, em que o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo para interceder e expiar o pecado de toda a nação, inclusive o dele, inclusive o dos seus irmãos, dos seus filhos sacerdotes, de todo mundo. Era o pecado de todo mundo que eram expiados ali. Era como se fosse o dia do juízo anual, né? Tudo era anualmente resolvido ali. E todo ano nunca resolvia esse problema. Por isso que Paulo vai dizer, por isso que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Ele só entrou uma vez. Só entrou uma vez e de uma vez por todas. Assim que ressuscitou, subiu ao céu, se apresentou diante de Deus, o Santíssimo, e resolveu o problema de uma vez por todas. Cristo não vai precisar vir agora todo dia morrer de manhã e de tarde aqui na terra. Não vai precisar continuar morrendo anualmente, julgando anualmente, perdoando o povo para que o povo... Não. O seu sacrifício espiritual, seu sacrifício físico, né, foi muito claro, ninguém vai discutir isso, né? Mas o seu sacrifício espiritual diante de Deus é perfeito. É tão perfeito que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, ele diz que o Espírito de Cristo intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. O único intercessor entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, o homem, o único que pode interceder diante de nós por Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O verso, isso é Romanos 8, 26. No verso 34 vai confirmar isso que eu estou dizendo. Está dizendo que Cristo é esse intercessor. É o Espírito de Cristo que habita em nós. É o Espírito de Cristo que intercede diante de Deus o Pai, como se alguém estivesse gemendo, mas um gemido inexprimível. Alguém estivesse implorando o perdão dos pecados. Agora imagine se Deus o Pai, amando o Cristo como ama, e Cristo amando a Deus como ama o Pai, né? Olha só como é que é uma linguagem simbólica, tipológica, poética muito linda que está sendo usado ali, né? Veja que coisa maravilhosa. Veja só, meus irmãos, essa é a beleza com que esse texto está sendo tratado aqui. Se o sacerdócio de Levi fosse superior, fosse o perfeito, Deus não enviaria nem seu filho para a terra. Morrer para quê? Se já estava sendo oferecido um cordeiro de 1 ano sem defeito, se o sacerdócio era perfeito, não precisava Cristo vir morrer. Se o sacerdócio levítico era o perfeito, não precisava João Batista dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisava. Então se veio, se ele fosse perfeito, não haveria mais de 300 profecias messiânicas, desde o livro do Gênesis, apontando uma necessidade de um Messias, de um verdadeiro sumo sacerdote, de alguém que traria no seu espírito um sacerdócio perfeito. Se o sacerdócio de Levi fosse perfeito, Arão não matava um boi pelos seus pecados e dos seus filhos. Como na Bíblia não tem Jesus Cristo, né, o Cristo ungido ali no Jordão, fazendo sacrifício por si mesmo. Ele vai confessar que pecado, se ele não tem pecado. Ele vai levar um animal para morrer em seu lugar, se ele é inocente. Ele não merece morrer, não é mesmo? Cristo morre em nosso lugar, por causa dos nossos pecados, não que ele merecesse a morte, né? Então, a abordagem que Paulo está fazendo aqui é fantástica, é algo muito lindo. Por isso que Cristo não é segundo a ordem de Arão, não é segundo a ordem do sacerdócio de Arão, que é uma ordem carnal, que é uma descendência, né? Hereditariamente os sacerdotes iam recebendo essa herança, mas é segundo a de Melquisedeque, aquele que na Bíblia não diz o nome do pai dele. Ele não recebeu o sacerdócio do seu pai. E nem tem o nome do seu filho para quem ele passou o sacerdócio. Não tem. Melquisedeque é citado ali e acabou.
Olha que maravilha, que lindo, né? É assim que funciona a tipologia na Bíblia. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta da nossa lição. Agora é a pergunta 8, a segunda pergunta da nossa lição de hoje, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Com a mudança do sacerdócio levítico para um sacerdócio superior, o que aconteceu? Vamos perguntar então aqui, no versículo 12, vai nos trazer aqui a resposta, que diz assim, ó, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Olha que coisa, né? Que pergunta nós temos aqui nesse texto. Então, o próprio apóstolo Paulo aqui tem a coragem de dizer que houve uma mudança na lei. Aí muita gente se questiona assim, mas a palavra de Deus não é imutável? Por que então que Paulo está falando em mudança de lei? Se a própria palavra de Deus diz que a lei de Deus é eterna, é para sempre, por que ele está falando de mudança de lei? Que lei é essa que mudou? A lei mudou ou a lei cumpriu a mudança que já estava estabelecida? Se você disser que Deus, ele fez uma nova aliança porque ele não é onisciente, que a primeira aliança dele era inválida, aí nós estamos questionando o caráter de Deus, né? Agora, se eu faço um projeto e digo assim, olha, o meu projeto, a gente vai construir uma casa até a altura de 2 metros de altura de muro, de parede, porque a partir daí eu vou dispensar os pedreiros, que eu não preciso mais de pedreiro, agora eu vou precisar a partir daí de carpinteiro que vai trabalhar com madeira, né? E então, eu já estabeleço no plano, vou contratar os pedreiros para construir a minha casa. Aí o pedreiro entende que ele vai construir até o último telhado lá em cima lá. Mas no contrato já está dizendo, vocês vão construir até 2 metros de altura. Depois de 2 metros de altura, quem vai entrar em ação agora é os carpinteiros, que vai colocar a madeira e vai colocar o telhado. Pronto. Aonde está o erro aí no projeto? Nenhum. Quando os pedreiros entregarem todas as paredes na altura de 2 metros, acabou a obra deles. Ele não está mudando de funcionários, ele não está mudando o seu plano, mudando a sua regra, mudando a sua lei, não. Nenhum pedreiro pode dizer, rapaz, você contratou a gente para construir a sua casa e agora você está mudando aí a palavra, está chamando outras pessoas para trabalhar. Não, já estava no projeto, vocês foram avisados. A palavra de Deus exatamente vem dizendo isso. Vem mostrando na palavra de Deus, nas tipologias e na palavra direta, que chegaria um tempo que o sacerdócio levítico seria vencido. Ele teria um prazo de validade, era até a chegada do Messias. É até quando o Messias executasse a vontade de Deus. Aí estaria a obra do sacerdócio levítico havia concluído, porque era um sacerdócio temporário, imperfeito. Era um sacerdócio que teria sua validade. O sacerdócio levítico não serve para nada. Não, a gente não está dizendo isso. Ele cumpriu o seu papel. Dentro de toda a doutrinação que há no sacerdócio levítico, há inúmeras mensagens que é o verdadeiro e puro evangelho, as boas novas que Cristo veio trazer, só que em liturgias, só que em cerimoniais, só que em rituais físicos, que dentro deles estavam implícitos mensagens espirituais profundas que apontavam para o Messias, para o seu sacrifício perfeito. Então, quando o texto aqui está dizendo que quando acontece a mudança do sacerdócio, não está dizendo que Deus, de última hora, falou assim, não, chegou a hora, eu mudei de ideia, vou mudar o sacerdócio. Não foi assim. Tudo isso está determinado. Né? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto. Então, um Deus onisciente não pode errar. Ele não pode chegar de última hora, vou mudar a lei agora aqui, porque eu sou igual ao homem, não tinha ideia de que isso ia acontecer, e eu estou aqui fazendo um reajuste aqui no contrato, porque eu não sou onisciente. Não cabe isso nas Escrituras Sagradas. Né? Então, tudo isso já estava previsto. Chegou o momento em que um sacerdócio superior vai substituir o inferior. Isso também
é uma tipologia muito clara de que um dia esse nosso corpo carnal será substituído por um corpo espiritual imortal, ou seja, uma imortalidade concedida, né? Uma imortalidade condicionante à minha obediência, como sempre foi, né? Adão recebeu uma imortalidade condicionada à obediência. Ele desobedeceu, perdeu, né? Da mesma forma. Então, em toda tipologia bíblica, o inferior é substituído pelo superior, porque a graça de Deus vem para isso, exatamente isso. Enquanto ao superior, a misericórdia de Deus vai aceitando o nosso sacrifício por causa da sua misericórdia. Veja que Deus, compreendendo a gente, para não nos condenar, Ele aceitou tudo aquilo que era inferior, mas tem um momento que Ele mesmo providencia o superior. Ele mesmo vai providenciar a nossa transformação. Ele mesmo providenciou Jesus Cristo. Todos os meios para a nossa salvação. Então, quando a Bíblia fala aqui que quando muda o sacerdócio, quando o sacerdócio é tirado da tribo de Levi, é dado à tribo de Judá, quando o sacerdócio é tirado de Arão e é dado a Jesus Cristo, isso já estava previsto. O Senhor não está reprovando todo o tempo em que Ele orientou o sacerdócio levítico como deveria proceder. Não. Ele apenas está provendo o superior, porque Ele mostrou para os seres humanos que os seres humanos, por si só, é incapaz de providenciar o meio para a salvação. Ele provou que os seres humanos, por si só, é impossível que eles alcancem a justificação, o perdão e a justificação dos seus pecados. É por isso que o Senhor mesmo é Ele quem providencia tudo. Providenciou o seu Filho, o verdadeiro Cordeiro, né? O Cordeiro sem defeito, o Cordeiro espiritual, né? Em todos os sentidos, né? Porque sangue de bode e de cordeiro e de boi não tira pecado de ninguém. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso aqui nos capítulos que se seguirão aqui no livro de Hebreus, né? Então houve uma mudança de lei. E qual é a mudança de lei? Mudança sacerdócio. Toda a escritura que estava vinculada ao sacerdócio levítico, ela se cumpre em Cristo. Vou repetir, todas as leis que estavam vinculadas ao sacerdócio levítico, que regiam o sacerdócio levítico, lei de purificação, de sacrifício, os dízimos, que era uma lei que essa lei o Senhor deu justamente para manter os levitas, que os levitas não podiam ter bens, não podiam ter casa, não podiam ter carro. Falando em carro, comparando nos dias atuais, né? Naquela época não tinha carro. Eles não podiam ter bens, não podiam ter terra, inclusive as terras, quando o Senhor dividiu as terras de Canaã para as tribos de Israel, a única tribo que não recebe um palmo de terra é a tribo de Levi. A tribo de Levi estaria espalhada no meio das 12 tribos de Israel, aonde tivesse, eles estariam espalhados ali. Eles também não poderiam ter casa, tinham que morar em tendas, não podiam construir casa. É tanto que uma repreensão muito clara, o Senhor manda pelo seu profeta, o profeta vai dizer, olha, vocês construíram casas e edificaram vinhas, falando com o sumo sacerdote e os sacerdotes. Mas vocês não morarão nessas casas e nem colherão nessa vinha. Vocês serão escravizados. É uma mensagem muito clara, que eles estavam desobedecendo. No meio dos filhos de Israel, os levitas, os sacerdotes não terão herança nenhuma terão. A Bíblia quer dizer, a única herança que vocês têm, pelo galardão, pelo trabalho de vocês, são os dízimos. Então, inclusive, essa lei, ela se cumpre na cruz do Calvário, porque o sacerdócio levítico, toda a lei do sacerdócio levítico, ela é transferida para Cristo. Então, está tudo envolvido aí. Então, não tem como você dissociar a lei dos dízimos dos levitas. Foi para isso que ela foi criada, né? E dentro da lei dos levitas, o Senhor dá uma lei para o levita, que era a manutenção dos órfãos, da viúva e do estrangeiro, que era a responsabilidade desses levitas coordenar para que em Israel ninguém passasse fome. Está dentro desse contexto também. Veja, meus amados, que beleza, né? A palavra de Deus. Vamos continuar estudando e nos aprofundando nesse assunto.